Boa noite, Thaís. Thaís Onetti, nossa querida aluna, esteve conosco aí durante alguns cursos, né? Durante alguns anos, e agora, graças a Deus, sagrou-se vitoriosa no concurso de advogado da União, com 96 pontos na prova oral, arrebentou. Eu, aqui nos bastidores, tinha roubado 4 pontos dela, né? Tinha dito que era 92, ela não é 96, não, realmente, 96, e vai recorrer para aumentar essa nota ainda um pouquinho. Então, tá super parabéns, Thaís. Prazer falar contigo. Que bom Obrigada. que a gente está falando com você agora na qualidade de aprovada, né? E logo, logo na qualidade de nomeada. Está esperando aí nomeações também na PGE Rondônia, PGE Paraíba. Então, a Thaís tem essas 3 aprovações, advogada da União, Rondônia e Paraíba. Então, se apresenta e a gente inicia a nossa conversa, Thaís, falando um pouco sobre os teus estudos pretéritos, assim, bem de base mesmo, faculdade, se fez uma boa faculdade, se não fez, o que tu pode nos contar a respeito disso? Eu fiz, sim, uma boa faculdade. Logo que eu entrei, eu tenho um tio que é promotor e ele falou, faça uma boa faculdade de Direito, dá uma base sólida, e eu fiz, sim. Claro que, especificamente para a Procuradoria, eu consolidei o meu estudo depois, no entanto, eu já tinha uma boa base da faculdade, sim, professor. Para a CDF? Se perguntar dos outros, pode dizer que sim, dos meus Eu colegas. falo porque eu era também, assim, eu fiz uma boa faculdade, eu acho também que isso é fundamental, viu? Se a gente Acho que não, tiver. são só 5 anos que foram jogados fora, na minha visão. E daqui a pouco, o que faltou estudar nesses 5 anos, aí você joga para depois da formação. Não Exatamente. tem jeito, não tem jeito. Às vezes, quando a gente conversa com aprovados que demoraram um pouco mais a serem aprovados, é porque geralmente não fizeram uma boa faculdade, tá? Que mal lhe pergunte, né? Não sendo indelicado. Hoje tu tem quantos anos, Thaís? 26. 26. Então é uma aprovação relativamente cedo, relativamente jovem. Até porque a gente fala aqui de Paraíba e Rondônia, tem mais ou menos aqui 1 ano, 2 anos, então tu começou a ser aprovada com uns 24, 25, não é isso? Isso, exatamente. Então realmente é sinal de que você fez uma boa faculdade. Você está no Amazonas, né? Tô. Eu me formei logo depois da pandemia também, Caio. Então, o fato de ter ficado em casa, eu aproveitei para estudar. Não estavam tendo provas, né? Então, eu acho que foi o que conseguiu já me nivelar um pouco. Tanto que a minha primeira prova foi a Paraíba e eu já consegui ser aprovada, porque também foi o núcleo duro da Procuradoria, né? Das Entendi. matérias da Procuradoria. Beleza, show de bola. Então me conta, Thaís, como é que tu fez a tua base agora para concurso? Nós já sabemos que você fez uma boa faculdade, mas eu acho, você pode me corrigir, mas eu acho que teve um momento em que você virou a chave de ser uma CDF na faculdade para agora ser uma concurseira, né? Então me conta essa virada de chave, você trocou de material, o que você fez em termos de estudo doutrinário? Certo. Eu já saí da faculdade sabendo que eu ia estudar para a Procuradoria, tanto que eu já conhecia as outras formações do próprio temas, né? O VORM, o Coach PGE, já tinha um certo contato com o material, e como veio a pandemia, e eu tinha que fazer um estudo realmente mais extensivo, eu tinha esse tempo disponível, foi que eu comprei material do Temas e fiz todo o extensivo pelo Temas, meu material base do Temas, meu material que eu reviso, que eu atualizo, que eu já li e reli várias vezes, é do Temas, sim. Beleza, show de bola. Esse material é impresso, tu imprimiu ou é digital? Não, tinha que imprimir. Eu gosto de ter. E era muito grande, né? O curso todo foi mais de 1 ano. Então, eu tenho aqui do meu lado várias impressões. É interessante. Tem sido uma tônica dos entrevistados, sabia, Thaís? O pessoal tem, pelo menos o pessoal que eu estou entrevistando, eu não sei também se esse meu recorte tem um quê aí de cientificidade ou de aleatoriedade, né? Mas a maioria dos entrevistados que eu tenho conversado imprimem o material, né? Estudam pelo Gosta de material de imprimir, né? papel.
E o que tu fazia nesse papel? Tu anotava, tu riscava, tu só lia? Na primeira vez, só lê bastante e, assim, vai passando o tempo, a gente vai relendo, então vai começando a grifar, aí jurisprudência vai mudando, então começa a anotar várias coisas, a sinalizar onde mudou, onde já foi revogado, né, que já tiveram várias leis, por exemplo. Então, é importante sempre manter esse material atual, porque afinal foi 2020, né, que eu comecei, então tem materiais mais antigos que já necessitavam dessa atualização. Então, eu tenho, sim, vários rabiscos nesses materiais, sim, nessas apostilas. Entendi, entendi. Tem alguma técnica de grifo, alguma coisa assim, ou só o feeling mesmo? Não, vou grifando aqui, até porque o nosso material, em geral, quando você precisa dar um destaque, ele vem lá destacado, né? Atenção e tal. Tem alguma técnica, assim, fora Porque, da na verdade, curva? eu imprimo em preto e branco, então não aparecem os grifos para mim. Eu aconselho, inclusive, quem puder, a imprimir colorido, que é bem melhor. No final, eu já comecei a imprimir colorido e fica visualmente bem melhor, mas como era preto e branco, no início eu não gostava de grifar tanto, porque eu acho que muito grifo não é legal. Acaba que não fica as partes importantes, fica tudo, em vez de ficar só aquela parte mais importante. E aí depois, com a experiência, a gente vai vendo, vai aprendendo o que é mais importante naquela página. Então, eu não sou do tipo de grifar tudo, mas sim, eu gosto de fazer grifos pontuais, que eu acho que é importante lembrar, ainda mais quando é para uma discursiva ou para uma prova oral, eu tenho sim as palavras-chave que eu gosto de ter na minha cabeça quando se trata de determinada matéria, determinado instituto. Entendi. Tá. E tu passou quanto tempo para fazer essa base? Você se recorda? Ou você terminou o extensivo inteiro, aí depois começou a fazer? Como é que funcionou isso? Eu terminei o extensivo, ainda não estava tendo prova por conta da pandemia. E eu acho que logo eu terminei, deve ter sido uns 2 meses para vir o edital da Paraíba, e para mim calhou tudo perfeitamente nessa questão do time. Então foi quando eu comecei a estudar para Paraíba, depois já de ter terminado todo o extensivo. Entendi. Então, tu terminou o extensivo inteiro. Possivelmente, tu terminou em 6, 7 meses, mais ou menos, né? Ou não? Ou foi mais do que isso? Foi um ano? Eu acho que eu comecei em março, abril de 2020 e terminei em janeiro de 2021. Então, mais ou menos uns 8 meses, né? É o perfil beta, É isso. perfil mais acelerado. E daí, como foi essa virada de chave desse estudo de base de extensivo para o teu reta final, o teu primeiro reta final? O que que você inseriu, o que que você trocou, o que que mudou de ferramenta, o que que mudou de técnica de estudos? Então, a partir do momento que acaba o extensivo, acaba meio que a programação que eu tinha. Então, cada edital vai ter a sua especificidade. Eu lembro que Paraíba, por já ser só o núcleo duro, eu não precisei adaptar tanto. Então, consegui, né, a aprovação, e logo depois veio o Goiás, já foi uma prova com uma pegada diferente, com assuntos diferentes. Então, depende muito do edital, do que a prova está cobrando, para eu montar ali o meu calendário da reta final, e em termos de material, se tiver tanta especificidade aí, ver uma reta final, ou se for mais um núcleo duro, revisar pelo material que eu já tinha mesmo do extensivo. Tá, como é que foi o estudo de lei seca para essas provas que tu fizeste? Lei seca, eu não tenho essa dificuldade de pegar o Vadmecum, abrir e ficar lendo. Ler uma lei toda extensa, eu não tenho essa dificuldade. Então, é realmente o que eu faço. Eu abro o Vadmecum, leio. Quando é uma lei mais grande, maior, como a lei de licitações, eu imprimo, divido em blocos e também leio por meia hora, 40 minutos. Lei seca, para mim, é assim, não tenho esse problema de realmente sentar e ler. Entendi. Rapaz, pois tá aí algo que tu me ganha, porque para mim é um saco estudar lei seca, sabia? É É, para muita gente. porque, na verdade, assim, a gente divide o que tem que ser feito do que gosta de fazer. Eu gosto de estudar texto, livros e tal.
Pegar o vadimécum, para mim, é um saco. Quando eu tenho que ler a lei, e aí eu tenho adotado algumas táticas, né? Para tentar facilitar. Não é que eu tenha dificuldade com a compreensão da lei, eu não faço é gostar de estudar a lei. Tá? E aí a gente tenta esquematizar, fazer alguns mapas mentais para que aquilo ali seja mais agradável. E eu tenho até feito isso para os alunos, eu não sei se tu chegou a ver no YouTube, então eu tenho feito isso para os alunos, uma tática de esquematização de lei, exatamente para o público ter um conteúdo mais palatável, né? Porque realmente a lei é sobremaneira importante para as aprovações em primeira fase. E aí, ainda nesse ponto da lei, eu queria te ouvir a respeito da divisão do teu cronograma. Como é que tu fazia? Quantas horas por dia tu tinha? E como é que tu fazia na divisão de ferramentas? Tipo, 3 horas para isso, 4 horas para isso? Tinha essa divisão ou era no aleatório mesmo? Quando eu fiz o extensivo, eu realmente só seguia o cronograma do curso. Então, o que estava lá na meta, eu fazia. Depois, eu tive que me organizar, então, em questão dividir jurisprudência, os informativos do STF, STJ, 1 hora por dia, ver a questão material mesmo, revisar e 2 horas por dia, lei 1 hora por dia, depender do tamanho da lei também, então eu fiz toda essa organização, e eu tinha disponível, eu tinha bastante tempo, porque estava na pandemia, eu tinha acabado de me formar, não estava trabalhando, aí, então eu tinha 6 horas por dia, 5 horas por dia. Ultimamente, sim, na verdade, tem mais de um ano que eu já comecei a trabalhar com uma rotina mais pesada, que eu fui chamada no concurso daqui do TRT, então trabalhar 7 horas por dia, e a minha carga horária, obviamente, de estudo diminuiu, mas como eu já tinha uma certa bagagem, não prejudicou o meu rendimento. Então, hoje em dia eu tenho 5 horas por dia para estudar, e consigo, sim, dessas 5 horas, estudar tranquilamente. É pesado, mas é o preço, né? Tá. Questões. Tu fizeste muitas questões. Como é que tu fazia questões? Qual a importância das questões na primeira fase? As questões na primeira fase é o essencial, ainda mais dependendo da banca, Sebrasp, se for FCC, tem uma pegada diferente nas questões. Eu comecei fazendo a Paraíba, logo depois eu fiz Goiás, então eu vi a diferença na prática das questões, na hora da prova, no tempo de prova de se fazer. Então, é muito importante ver a banca e ver o formato de questões, como é cobrado por aquela banca. Então, primeira fase, sempre fiz muitas questões, já zerei ali o que é concurso nos últimos 3 anos das questões. E Já zerou? Rapaz, eu não entendo essa. Não é só tu, não. Alguns alunos falam isso. Eu zerei o que concurso. Como é que é isso? Como é que é zerar? É terminar tudo que tem de questões? No filtro da advocacia pública, né? A gente coloca lá o filtro da advocacia pública 2023, 2022, 2021 e faz tudo. Faz tudo. Caraca, é muita questão, então, hein? É, E aí, como é que tu fazia a tua organização de reta final, Thaís? Tipo assim, tu tem 60 dias para a prova. Como é que tu fazia? Tu pegava 30 dias para ver uma coisa e depois 15, ou como é que... Me explica matematicamente como é que tu organizaria um reta final de 60 ou 90 dias, assim, em termos de divisão de cronograma e tal. certo. Eu dividia por matérias as minhas semanas, 2 matérias por semana ali. E no início, eu pegava as matérias que eu tinha mais afinidade, que então já tinha uma base boa, tipo direito administrativo e constitucional, e que eu podia estudar no início, porque no final eu ainda ia lembrar, porque eu já tinha solidificado assim na minha cabeça. Então, ia deixando as matérias mais específicas para o final. Foi inclusive o que eu fiz agora na AGU, deixei assim para as últimas semanas, porque tinha umas matérias bem específicas, bem temas da AGU, assim, que se eu começasse no início da reta final, já estaria se perdido na minha cabeça.
E eu, inclusive, já fiz isso algumas vezes, foi um erro que eu fiz, e eu mesmo percebi que não, as matérias, por mais que eu fico naquela ansiedade, eu tenho que zerar o edital, tem que dar tudo grifado, não é uma estratégia boa. Para mim, eu tenho que deixar para o final, que é quando vai ficar fresquinho na minha cabeça para ir para a prova. Então, meu reta final era nesse começo de uma base que eu já tinha, matérias que eu tenho mais afinidade, que eu gosto mais, deixava para o final essas questões mais específicas e sempre lendo jurisprudência, botando o filtro, e eu lia jurisprudência da mais atual até a mais recente. Então, perdão, da mais recente até 2 anos atrás. Tá. E a lei seca dessas disciplinas, tu colocava também no dia a dia, porque tu falou assim, ó, eu fazia 2 disciplinas por semana. Aí o que tu fazia exatamente? Era o material, mais a lei, mais a jurisprudência e mais questões. Então, zerava as 4 ferramentas daquelas 2 disciplinas, é isso? É exatamente isso, professor. Pegava, por exemplo, direito administrativo, responsabilidade civil. Lia a matéria de responsabilidade civil, via a jurisprudência, STF, STJ de responsabilidade civil, via as leis que eram correlacionadas. Claro que, por exemplo, se eu fosse estudar licitações, eu não ia conseguir zerar tudo num dia. Então, aí sim, eu precisava dividir a lei de licitações em mais de um dia, por exemplo, ao longo da semana. Então, eu pegava para mesclar com a lei de licitações leis menos complexas, que eu já sabia que era só dar uma lida mesmo, que não iria me demandar tanto tempo como é a lei de licitações. Então, eu fazia esse estudo de matéria específico e o conteúdo, a jurisprudência, questões e lei seca. Tem gente que não gosta de fazer as questões no mesmo dia que estuda a matéria, né? Mas, para mim, eu faço antes de ver o tema, antes de ver o conteúdo. Então, eu faço as questões e já vou estudar o conteúdo com aquilo que eu errei e que eu preciso corrigir. Entendi, entendi. Nos últimos 7 dias, pré-prova, tem alguma coisa diferente que tu faz? Ou mantém essa mesma pegada? Na verdade, nos últimos 7 dias, eu dou uma descansada para o meu psicológico ficar mais tranquilo e eu chegar descansada na prova. Eu não gosto do tipo que não estuda de véspera, não me desespero também. Eu acho que o psicológico nesse momento é o que mais conta. Primeira fase, eu acho que já é mais tranquilo, dar uma revisadinha. Eu leio jurisprudência na última semana, eu acho que ler jurisprudência é uma boa. No entanto, não me desespero, não estudo loucamente. É uma semana que eu fico mais tranquila. Entendi, entendi. Tu mencionou aí de passagem que tu fez Goiás, né? Goiás, tu foi aprovado na primeira fase? Eu fiz a segunda fase. Fizeste a segunda fase, caiu na segunda. Sim, foi a minha segunda fase, né? E da FCC eu não tinha conhecimento de como era a banca, a correção da banca, então eu fiquei ali por alguns pontos. Tu ficou reprovado em alguma primeira fase? Sim, no primeiro ano que eu fiz Paraíba, veio muitas, que foi depois da pandemia. Veio Ceará, veio Alagoas. Alagoas. E como eu só tinha um núcleo duro bem solidificado, essas outras que cobraram penal, processo penal e outras matérias não, assim, recorrentes em concurso, eu não consegui estudar muito e me tirou, assim, do previdenciário. E daí, tu aprendeu alguma coisa com essas reprovações? Assim, chorou? Como é que foi receber uma notícia dessa? Não, eu acho que faz parte do jogo. Mato Grosso do Sul, eu fiquei a 1 ponto da nota de corte. Aqui, PGE Amazonas, eu fiquei a 1 ponto da nota de corte. E essas aprovações justamente me mostraram que, o meu núcleo duro tá bom, agora eu preciso ver as matérias secundárias. E eu só aprendo com as reprovações porque elas são naturais. É interessante que eu estou agora conectando as coisas. As tuas 3 nomeações que tu está aguardando são de provas Sebrasp, né? Rondônia, AGU e Paraíba. E as 2 reprovações que a gente conversou aqui, Goiás e Amazonas, foram FCC, né? Então a história da banca realmente é importante.
Thaís, então vamos lá. Primeira fase já conversamos. Não foi uma dificuldade assim tremenda para você, sobretudo porque você disse que gosta de estudar lei seca, né? Então, realmente, para quem é bom de lei seca, não tem por que ficar reprovado em primeira fase. Segundas fases, como foi tua preparação de segunda fase? O que foi que você fez? Teve alguma coisa diferente? Inseriu alguma coisa? Tirou alguma coisa? Como é que foi tua preparação de segunda fase? Então, a minha segunda fase, no curso extensivo do Temas, eu não sei se hoje em dia ainda é, mas na época já tinha essa preparação para a segunda fase. Então, mesmo eu não sabendo o conteúdo, eu já estava ali na quinta semana redigindo uma peça. Então, Ainda é assim. então isso é maravilhoso, porque foi muito natural para mim. Tanto é que eu fiz a Paraíba, eu não fiz nenhum curso de discursiva nem nada. Cheguei na prova e fiz o que eu estava fazendo no treino e fiz durante um ano no curso extensivo do Temas. Então, graças a Deus, a segunda fase foi uma transição bem tranquila para mim, porque eu já vinha estudando dentro do extensivo. Já era corrigido pelos professores, já tinha todos os comentários, então eu fiz bem segura essa transição para a segunda fase. Tá. Tu inseriu mais jurisprudência, né, nesse momento? Tirou mais a lei seca? Como é que funcionou o teu dia a dia? Como é que era a tua mesa, né? Para a segunda fase, realmente é mais o estudo de jurisprudência, então eu tenho apostilas de jurisprudências que eu mesmo faço, jurisprudências atualmente, assim, até 3 anos atrás eu estudava bastante, e assim, lendo os principais pontos do julgado, as palavras-chave, principalmente no CESP é o que conta, né? Então, na segunda fase, estudei basicamente a jurisprudência bem forte, e dependendo ali da tendência do concurso, por exemplo, na AGU, tinha muitos temas específicos da AGU, então é importante ter essa pegada de abrir o site da instituição, ver o que está em alta e trabalhar o mindset para temas específicos da AGU, por exemplo. Me diz uma coisa, tu ficou reprovada na segunda fase do Goiás. Tu teve outra segunda fase em que o resultado foi reprovação? Tive Espírito Santo, né? Foi tudo num dia. Passei da primeira e fiquei na segunda, porque tinha um percentual de acerto em cada questão, e eu não alcancei. Santa Catarina também foi uma dor tremenda, que eu estudei 3 meses. Específico, né? E lá zerava, assim, eu errei o prazo, então zerou a questão toda, não contou nada da peça, e foi uma dor. E foi esse ano. Tu estava no nosso grupo de segunda fase, estava de Santa... Eu acho que a gente conversou lá, não conversou? Ou não? Não lembro. Sobre a questão do negócio lá do prazo, que os professores falaram, ó, na dúvida, coloca para dentro para não deixar para o último dia, daqui a pouco tu perder um feriado e ficar intempestiva. Né? Pois eu peguei essa dica assim, eu cheguei até a ler, na dúvida coloca menos, né, para estar dentro do prazo, mas não deu. Arrisquei e chutei fora do gol. Pois é. Santa Catarina tem essa peculiaridade. Quem quer fazer concurso de PGS Santa Catarina tem que estar muito bem preparado de forma específica. Tanto que nossos cursos de Santa Catarina, eu sempre coloco um time de lá, aprovado lá, porque não dá para fazer algo genérico ou algo cara de Sebrasp, FGV, FCC, porque lá realmente a prova é específica, a correção é específica, então você aí que é de Santa Catarina tenha muito cuidado. Beleza, então segunda fase foi isso, algumas reprovações, algumas aprovações também aqui da Thaís. E a terceira fase, Thaís? Tu fizeste terceira fase, pelo que eu estou vendo das tuas aprovações, tu só teve oral na AGU, não é isso? Em Rondônia. Rondônia teve oral também, né? Como é que foi a transição para a terceira fase? Qual foi o desafio maior da prova oral? Com certeza, o momento da prova oral, a fala, eu não fui o tipo de aluna do direito que gostava de participar de clínica de oratória, fazer esses debates, fazer júri simulado, não. Então, essa questão de deixar nervosismo, timidez do lado e estar ali vulnerável na frente de alguém te julgando,
para mim, foi o que mais era um obstáculo a ser vencido. Entendi. Foi o que mais te desafiou, né? É. Como foi tua preparação para Rondônia? Assim, que foi que tu fez? Vamos falar dessa preparação de prova oral em dois momentos, né? Como foi que você estudou? Se mudou ferramenta de estudo ou continuou revisando os materiais de jurisprudência? E como foi que tu treinou especificamente para se submeter a essa situação? Então, da Rondônia e da AGU foi completamente diferente, porque em Rondônia era CESP, né, Sebrasp, então eu já tinha ali provas anteriores para ver, e já sabia mais ou menos pelo estudo o tipo de cobrança, e foi muito curto o período que tinha para a prova. Então, eu tive ali 3 semanas que eu basicamente só fui em cima de jurisprudência e tive 3 aulas assim com o professor e fui para a prova. E graças a Deus deu certo lá, bem também na prova oral de lá. Era uma dinâmica diferente também da GU, de 5 salas, dos apitos que a gente vai trocando de sala, que para o candidato eu acho que é melhor, pelo menos para mim foi bem melhor, porque você está ali, faz uma prova, sai da sala, respira, vai para outro examinador que não viu a tua outra arguição, então não sabe se tu falou bem, se tu falou mal, se tu dominava o assunto, então ele está ali e vai te ver pela primeira vez. Então, cada sala é uma chance de se superar. Então, basicamente, em Rondônia foi a jurisprudência. Já para a AGU, eu achei um concurso diferente, apesar de ser organizado pela CESP, pela Sebrasp, diferente a pegada dos outros que eu tinha feito, e desde a segunda fase. Eram enunciados muito longos, de alternativas muito longas. Então, quando eu vi a segunda fase, eu falei, bom, essa prova oral também deve seguir um estilo próprio. De fato foi, se a gente fez as questões também, tinha algumas questões bem longas e que não batia muito com o que a Sebrasp cobra para procuradorias do Estado, do município. Então, e teve 3 meses, então se te deram 3 meses para se preparar, tem que se preparar bem. Então, eu revi todo o material, reli, li leis secas. Eu, normalmente, na prova oral, pelo menos em Rondônia, eu não li lei seca, mas para a AGU agora eu li as leis mais importantes, como a lei de licitação, lei de improbidade, e jurisprudência também, super importante. Vi as jurisprudências também de 2 anos atrás, 3 anos atrás, mas reforcei principalmente a jurisprudência atual, que foi cobrada a jurisprudência atual na segunda fase, então vi bastante jurisprudência bem recente. Para o final, também deixei os temas mais específicos da AGU, que tinha a questão de núcleo de arbitragem, negociação, transação. Então, tinha uns pontos no edital bem específicos que eu deixei para o final, além de me preparar para a questão de ser 25 minutos diante de 5 examinadores, que acabaram sendo advogados da União, né? Então, tem toda essa preparação também psicológica para falar, porque eu acho que na prova oral você pode saber o conteúdo que for, mas se não souber transmitir, se não transmitir com segurança, se não falar com tranquilidade, se não olhar no olho do examinador, não vai alcançar tanto como poderia. Em Rondônia, qual foi tua nota? Tu lembra? Valia 10, eu fiquei com 8,30, eu acho. Tá, então tu teve duas boas notas, né? 8,30 e 9,6. E essa prova da AGU, em especial, Advogado da União, foi uma prova bem puxada. Então, as notas não foram tão elevadas assim, né? Na PGF, Procurador Federal, a gente olhou notas mais acentuadas. E na AGU também teve uma peculiaridade, que foi a história dos examinadores próprios, né? Membros da Advocacia Geral da União, inclusive alguns com um perfil bem acadêmico e tal. Tu fez uma preparação específica para esses examinadores também? Professor, não fiz. Eu sabia que tinha, eu tive colegas que pegaram assim artigo desses examinadores nas últimas semanas para ler, mas para mim, se eu pegasse uma coisa muito fora da curva, eu ia acabar me psicologicamente não ficando muito bem. Eu já estava ali 3 meses estudando, já um certo cansaço. Então
Então, eu queria estar mais segura mesmo para fazer a prova e não queria ler algo tão novo que fosse me desesperar naquele momento e até mesmo me desestabilizar. Eu até acho importante, talvez, ter feito esse estudo da banca, mas para mim eu não fiz e deu certo. Né, deu muito certo, na verdade, né? É, olha só o que a Thaís está ensinando para a gente, né? Ela tomou uma estratégia em que basicamente ela confiou no que ela tinha, né? E canalizou a energia dela para solidificar o que ela estava com o pé no chão e um pé mais seguro. Então ela preferiu confiar no básico, vamos dizer assim, no que ela já tinha de geral, de material geral, e confiar para responder perguntas no nível normal, vamos chamar assim, do que passar a um aprofundamento que talvez fosse prejudicar até a segurança dela nos outros assuntos mais básicos. Então, foi uma estratégia de quem realmente se confia e de quem confia no material. Bem bacana. Eu falando por mim agora, né, não falando como professor, mas falando como Caio, se tivesse numa prova oral dessa, eu acho que eu não me aguentaria. Eu acho que eu ia ler esses artigos. Eu não te digo nem de tudo, Thaís, mas assim, pontos do edital muito esquisitos, como aquela história do nexo causal probabilístico, estava lá no edital. Então Eu estava não lá. lembro disso do edital. Estava lá expressamente no edital. Nexo causal probabilístico. É 2 pontos, críticas. Estava desse jeito no edital. Não, tive Então, uma amiga que leu esse artigo e foi, com certeza, uma das únicas que soube cravar a resposta, então, maravilhoso. pois é, então assim, nesse tipo de estratégia, eu pegaria pelo menos esses pontos esquisitos, por quê? Porque pode cair, né? É lógico que eu não ia ler, vou ler um artigo do cara sobre, vamos falar aqui de civil, vou ler um artigo do cara sobre obrigações. Não, vou ficar no meu material de obrigações. Vou ficar na jurisprudência de obrigações. Agora, pontos muito esquisitos que se bate o olho e diz, Maria, se isso aqui cair, eu não vou saber nem para onde vai. Aí eu iria, porque a prova oral tem muito de sorte ou azar também. Porque vai que você é sorteado num ponto que está lá, o ponto esquisito do edital. Aí acontece o pior dos mundos, que é você não saber se quer começar. E aquilo ali te gera um ciclo vicioso de nervosismo, ansiedade, branco. Aí daqui a pouco o cara te pergunta de atos administrativos, tu não lembra mais de nada. Por quê? Porque travou numa outra pergunta, né? Então, acho ótimo, concordo, inclusive, com a tua estratégia de ter segurança no material e de confiar no que está sólido na cabeça e treinar realmente a parte, ser expert no básico. A gente fala sempre isso nos nossos cursos prova oral. Seja expert no básico. Sai para falar sobre controle de funcionalidade, sobre atos administrativos, sobre contrato, sobre responsabilidade civil. Saiba falar sobre obrigações, porque isso é básico, tá? Para quem está numa prova oral. Então, você tomou e, graças a Deus, deu certo. Eu só faria esse adendo, esse asterisco, de buscar olhar esses pontos mais esquisitos do edital. Sim, sim. Beleza? Então, nós passamos aqui pelo estudo de base, primeira fase, segunda fase, terceira fase, né? Com a Thaís Onete, falamos de aprovações e reprovações. Um último aspecto, Thaís, para a gente encerrar, eu queria te ouvir sobre a parte mental, assim. Eu queria te ouvir, por exemplo, se pensou em desistir, se a ansiedade te atrapalhou, se tu fez alguma tática, se tomou alguma tática de blindagem emocional, se fez terapia, enfim, a parte mental. Como é que estava a parte mental da Thaís durante esses 2, 3 anos aí de preparação, né? Vindo lá da pandemia de 2020 e até agora, novembro de 23. Eu sempre fui nervosa para fazer prova, vestibular. Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu sabia que eu ia fazer concurso. O concurso, inclusive, no qual eu estou, que é o TRT, foi o primeiro que eu fiz. E eu fiz muito, muito nervosa. Então, a partir de então, eu falei que ia procurar ajuda, procurei psicólogo, fiz ali 1 ano de terapia e me ajudou. E quando eu comecei a procuradoria, nas primeiras provas,
talvez aí Paraíba eu tenha sentido um pouco de nervosismo, mas depois, graças a Deus, foi algo que eu fui controlando, e eu me exponho também a fazer muita prova. Eu faço muita prova. Aqui eu sempre fiz provas de tribunal, do que surgia, para ir justamente quebrando essas barreiras. Então, o nervosismo, a partir do momento que eu comecei a fazer prova de procuradoria, ele foi diminuindo cada vez mais. Então, primeira fase, segunda fase, eu posso falar que hoje em dia eu já faço tranquilamente. Eu busco, como eu digo, como eu disse, na semana das provas, dar uma suavizada, fazer um exercício justamente para não sobrecarregar o psicológico e fazer uma boa prova. Na prova oral ainda é a que mais o nervosismo realmente pega, quando o coração dispara, quando você está ali, quando você está indo para a prova, mas eu também aprendi a controlar essa emoção. Eu acho que quando a gente está lá, a gente tem que imaginar que a gente está vestindo, está sendo um personagem, melhor dizendo, a gente está vestindo ali, no caso da prova da Advocacia da União, eu falei, não, hoje eu sou uma advogada da União, então tem que me importar como tal. Eu vi o meu vídeo, né, e vendo meu vídeo, eu lendo as questões, eu li a questão de direito processual do trabalho, quando eu estava lá, meu Deus, pediram uma coisa tão específica, mas no meu vídeo, não, eu estou lá e parece que eu estou lendo confiante, estou respondendo confiante. De fato, quando eu comecei a falar para a examinadora, inclusive me fez reperguntas, eu falei, dando o meu máximo, confiante no que eu estava falando. E eu acho que é isso, é controlar principalmente esse nervosismo quando se for fazer uma prova oral e vestir ali, ou se imaginar como um procurador do Estado, como advogado da União, e tentar ali fazer o máximo com confiança, confiando na aprovação, em todo o processo. Quem chegou numa segunda fase, numa fase oral, já tem ali um conhecimento solidificado, e chutar para o gol com confiança, e se errar, errou, e partir para a próxima, e não se abalar de forma alguma com as reprovações, que elas só engrandecem, e é isso. Show de bola, show de bola. Pessoal, Thaís Onetti nos brindou aí durante 42 minutos de conversa aqui. Thaís é uma querida aluna nossa de intensivo. A gente sempre fica feliz com a aprovação dos alunos, mas fica mais feliz quando o aluno vem do extensivo, né? Os nossos cursos regulares, que esse ano, inclusive, a gente mudou o nome, mas a metodologia é a mesma. Então, quando a aluna vem lá da base, aprendendo a estudar, estudando as primeiras páginas, passando pela reta final, segunda fase, prova oral, então é uma aluna da casa e a gente fica muito feliz e deseja que você faça uma carreira de sucesso na sua vida. Tenho certeza que você vai ser o que você quiser, tá? Vai escolher aí, morar onde quiser, vai escolher a carreira que quiser, porque você é uma garota iluminada e, com certeza, muito diferenciada, por sinal, né? Menina que veio aí de uma base boa, e quando faz uma boa base, eu sempre digo isso, fez uma boa base, ninguém te segura. Agora, querer atropelar no começo, querer passar em concurso as favas, aí não dá, tá? Aí não dá. Thaís, dá a tua última palavra aí e fala aí para o pessoal que está começando, em poucas palavras, de forma objetiva, uma dica assim, pô, essa dica você tem que seguir. O pessoal que está começando precisa ouvir isso da sua boca. O que você falaria para esse povo aí? Eu falaria primeiro para ver o material, confiar no material, e fazer questões, e se realmente for a sua vontade passar do concurso, como era a minha, seguir, tem que estudar, tem que sentar a bunda na cadeira, tem que fazer renúncias, mas sempre entendendo que isso é o meio, o objetivo está ali, a gente faz tudo isso visando chegar a um ponto, e cada dia mais a gente está avançando. Então, isso é algo que eu tenho para mim, confiar em todo o processo, que todo o esforço ele vai ser recompensado no final. E uma dica também que eu daria é fazer o maior número de provas que conseguir, e independente da prova que for, só justamente para ir quebrando todas essas barreiras do nervosismo, da questão do controle de tempo. Eu acho que é uma dica valiosa aí. A Thaís é alguém que zerou o QC, né?
É algo que eu aprendi aqui com ela hoje. Eu não sabia que podia zerar o QC. Obrigado, viu, Thaís? Seja feliz aí na nova vida. Deus abençoe sua carreira. Obrigada, Um abraço. Tchau, professor. tchau.